Primeiro, antes de começar o meu pronunciamento de fato, que será sobre uma viagem que fiz no Parlatino, quero comunicar aqui aos senhores senadores que fui surpreendido na última sexta-feira, senhor presidente, com o fato envolvendo o meu motorista, Fernando Francisco Rocha, e a Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, que acabou repercutindo nas redes sociais e na imprensa. Todos os desentendimentos foram causados pela ocupação de uma vaga destinada a carros oficiais no estacionamento externo do anexo 2 da Câmara dos Deputados. O agente responsável pelo estacionamento sequer respeitou a natureza oficial do veículo, que minutos antes desembarquei. O agente exigiu a retirada imediata do veículo, daquela vaga, um veículo devidamente identificado, num tom bastante desrespeitoso, mesmo se tratando de um veículo oficial aqui do Senado Federal. Um despropósito aconteceu. Segundo informações prestadas pelo meu motorista, os policiais legislativos, não satisfeitos, seguiram o carro oficial e exigiram novamente a sua retirada, e daí então iniciou uma confusão. Analisando o vídeo, observei que o motorista foi agredido, apontaram arma de fogo para ele, que estava dentro de um carro do Senado Federal, e ainda causaram danos ao veículo oficial aqui do Senado Federal. Em seguida, deram voz de prisão ao motorista, que ficou no Departamento de Polícia Legislativa como cárcere privado, das 9h30 até 16 horas, para ser autuado em flagrante pelo crime de desacato e desobediência, somente ser liberado após pagar fiança. Um incidente desnecessário, desproporcional, lamentável e inaceitável. E, além disso, tem notícia que o agente que prendeu o motorista o chamou de negão e falou que o negão ia se ver com ele, só porque meu motorista é uma pessoa pobre, excluída, moradora de Planaltina, lá do bairro de Arapuanga, tá certo? Não pode ser discriminado por nenhum servidor dessa casa, nem da outra casa, nem de lugar nenhum. Então, isso é inaceitável. E o Ministério Público vai tomar as providências, e eu espero também que o Senado Federal tome as providências junto à Câmara dos Deputados, porque, gente, o meu motorista estava num carro oficial, devidamente identificado, jamais poderia ter sido abordado daquela violência, daquele despropósito que foi feito, tanto pelo vigilante quanto pelos dois agentes da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Todos os polícias legislativos aqui do Senado sabe o respeito, sabe o carinho que eu tenho por todos, sempre os tratei de forma cordial e amistosa, tanto também os colegas da Câmara dos Deputados, que sempre tivemos uma relação muito boa. Eu quero deixar claro a todos os servidores da Câmara dos Deputados que esse incidente não envolve o coletivo da Câmara dos Deputados, envolve duas pessoas que tiveram uma atitude totalmente desproporcional e desrespeitosa com o veículo oficial aqui do Senado Federal. As motivações que os levaram a tomar tal atitude, até agora eu desconheço. Ora, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, a função da Polícia Legislativa é dar segurança e organizar os trabalhos dentro do máximo respeito aos parlamentares, aos servidores e ao patrimônio das duas casas. O motorista estava dirigindo um carro oficial do Senado Federal, cumprindo rigorosamente a sua função, e especificamente no caso teria me deixado minutos antes para mais uma reunião de café da manhã com os deputados e entidades lá no anexo 2. É importante assinalar que não foi a primeira vez que o carro foi estacionado naquele local, já que é reservado para autoridades. Existem atividades conjuntas nas duas casas. É preciso respeitar a ida e vinda de todos e facilitar os trabalhos desenvolvidos pelos senhores e senhoras deputados e senadores. Solicito que seja prestado informações pela Câmara dos Deputados, pela Polícia Legislativa do Senado, para que os fatos ocorridos sejam apurados em sentido lato e que seja a responsabilidade de todos dentro dos envolvidos que, porventura, tenham cometido ilicitudes e excessos. Então, fica esse registro do ocorrido na última sexta-feira, uma vergonha para mim, que sou um defensor de servidor público, para mim, que sou servidor público concursado, que nunca deixei aqui de manifestar meu apoio a todos os servidores públicos do Brasil, inclusive da Câmara, do Senado e de outros órgãos, tá certo? De ver servidores públicos apontando arma para uma pessoa devidamente
devidamente identificado num veículo do Senado Federal, adentrar o veículo de forma violenta, igual está nos vídeos gravados, fazendo uma invasão da privacidade de um senador da República, porque o recinto, o veículo jamais poderia ser invadido por um servidor da Câmara dos Deputados. Então, a gente aguarda que todas as apurações sejam feitas e que a gente possa esclarecer por que de tanta violência, sem necessidade, pelos despreparados, essas duas pessoas que abordaram o meu motorista e ainda fazendo o ato discriminatório de chamá-lo de negão e notar falta de respeito com o nosso motorista do Senado. Vossa Excelência, permite uma parte? Permito sim, nobre senador. Eu estou ouvindo aqui com muita preocupação o relato de Vossa Excelência e acho que Vossa Excelência devia pedir para apurar os fatos. Exato. Ok, a sua sugestão, nobre senador Garibaldi, está acatada. Eu já fiz todo o relato à Polícia do Senado Federal e esperamos que ela apure os fatos junto à Câmara dos Deputados. As câmaras de vídeo estão todas para comprovar a agressão que meu motorista recebeu. Eu creio que talvez seja por isso. É negro, pobre, excluído de Planaltina, de DF. Então, quer dizer, talvez seja por isso que tem agido de tanta violência, porque um carro devidamente identificado com a placa do Senado. Um carro que é dirigido por uma pessoa que estava de terno e com crachá do Senado Federal. Para que essa violência que foi feita contra o motorista? Não tinha motivo. Todas as redes nacionais registraram isso. E as fotos do Folha de São Paulo estão lá para comprovar as agressões que meu motorista recebeu, com pescoção, gravatada e etc. e tal, sem necessidade. Mas isso a gente vai ver depois. Eu não quero ficar nessa briga e nessa confusão, até porque eu sou defensor do servidor público e acho que, por causa de erro de dois, não pode penalizar nós, os servidores públicos, nem da Câmara, nem do Senado, nem do servidor público federal. Não é desse naipe. Outro motivo que me traz aqui hoje, nobres senhores ouvintes da TV e Rádio Senado, é relatar sobre uma viagem à cidade do Panamá com o objetivo de participar da reunião do Parlatino, Parlamento Latino-Americano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de fazer um breve relato sobre a viagem que na semana passada realizei à cidade do Panamá, que, como sabemos, é a capital da República do Panamá, principalmente por estar presente em reunião da Comissão do Parlatino Latino-Americano, do Parlamento Latino-Americano, Parlatino. Fizeram parte da delegação os parlamentares brasileiros, o ilustre senador Roberto Requião e os eminentes deputados Heráclito Fortes, que é o vice-presidente do Parlatino, Luiz Cabuçu Borges, Irã Gonçalves, Juscelino Filho, Hildo Rocha, Marcelo Álvaro Antônio, todos deputados federais. Relembro a todos que o Parlamento Latino-Americano foi criado em 64 e tem como meta fundamental promover a integração latino-americana sob a égide do regime democrático de governo e da dependência e igualdade entre os Estados e da solução pacífica dos conflitos entre nações de acordo com o direito internacional. O Parlatino, nobres senhores e senhoras deputados, parlamentares, senadores, o Parlatino é composto por parlamentares indicados pelos seus respectivos países membros da organização, parlamentares que estão no exercício do mandato. Atualmente eu ocupo a honrosa posição de segundo vice-presidente da Comissão de Energia e Minas do Parlatino. Em reunião dessa comissão, no dia 8 de abril, sob a presidência do deputado Isa Kurt, parlamentar da República do Chile, apresentei proposição que foi aprovada por unanimidade, no sentido de realizar uma reunião da comissão na cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul, já tendo previamente angariado o apoio do governador do Mato Grosso, Pedro Tax, para a reunião que foi aprovada. O meu objetivo maior, entre outros objetivos secundários, é discutir e aprimorar projeto da minha autoria, apresentado no Parlatino, que trata do desenvolvimento de fontes renováveis de energia, nobre senador Garibaldi. O mesmo que eu vou estar apresentando na quarta-feira para Vossa Excelência, um cronograma de debate da nossa política pública, que é exatamente sobre energias renováveis, que nós faremos essa próxima quarta-feira. Cuiabá,
uma cidade que possui alto índice de insolação e que, por isso, é a área apropriada para a implantação de painéis fotovoltaicos. Entre outras conveniências, conto com um belo aeroporto, reformado recentemente por ocasião da realização da Copa do Mundo de 2014, da qual foi uma das sedes. Devo registrar que tive a iniciativa de convidar para o encontro que será realizado o senhor Murilo Coviello, que é o chefe da Unidade de Recursos Naturais e Energia da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, órgão da ONU. Por fim, nobres senhores e senhoras senadores, gostaria de dizer uma ou duas palavras sobre a bela cidade do Panamá, que se localiza no ponto onde o Oceano Atlântico fica mais próximo do Oceano Pacífico, separados tais oceanos por estreita faixa de terra, cidade ao lado da qual passa o famoso Canal do Panamá, inaugurado faz 100 anos, em 1914. Visitamos nós, da delegação, as reclusas de Gantum, que atualmente estão sendo ampliadas e têm 140 metros de altura. O canal, sem dúvida, é uma obra monumental de engenharia que teve e tem ainda hoje muita relevância para o desenvolvimento econômico da República do Panamá. Invariavelmente estivemos acompanhados da presença simpática e ilustrada do chefe da Embaixada do Brasil no Panamá, que nos forneceu amplo e imprescindível apoio em tudo, o embaixador Adelânio Sena Garen. Aliás, em conversas sempre informativas, o embaixador, entre outros assuntos de interesse, discorreu sobre alguns fatos e curiosidades pertinentes ao fato da reportagem internacional que tem o seu epicentro na República do Panamá, o caso conhecido pelo nome Panama Papers. Como foi amplamente divulgado pela imprensa nacional e internacional na última semana dessa reunião, o escândalo Panama Papers envolve a atuação de 40 anos da empresa Mossack Fonseca, que é sediada na cidade do Panamá e tem escritórios espalhados pelos 4 cantos do mundo, mais precisamente em 39 cidades. A atividade principal da Mossack Fonseca é constituir empresas offshore para clientes ricos, entre eles políticos e altos funcionários públicos, empresários, banqueiros, celebridades, astros de esportes e bilionários em geral. Tal serviço costuma ser intermediado por algum dos maiores bancos existentes e por algumas bancas de advogados, entre as mais importantes do mundo. E, embora se faça a ressalva realmente necessária, é que tem sido feito pela imprensa de que, em tese, não há ilegalidade nenhuma em alguém possuir uma empresa offshore no paraíso fiscal, desde que a empresa seja declarada no imposto de renda do proprietário e que os impostos devidos sejam recolhidos ao fisco de seu país. Na verdade, tem-se também a suspeita fundada de que muitas dessas empresas offshore, possivelmente a grande maioria delas, sejam usadas para ocultar patrimônio oriundo de sonegação de imposto por parte de grandes contribuintes, ou pior ainda, para ocultar o patrimônio oriundo de outras atividades criminosas, como corrupção, tráfico de droga, tráfico de armas, terrorismo e atividades de máfias diversas. Encerro aqui meu pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tendo trazido aos senhores o breve relato de uma profícua viagem que realizei à cidade do Panamá, onde participei juntamente com os membros da delegação de parlamentares brasileiros de reuniões do Parlatino, onde colhi algumas preciosas informações sobre assuntos da agenda internacional, nacional e internacional. Faço sempre questão de relatar as reuniões do Parlatino, porque sei que temos que fortalecer os espaços de integração de nossos povos, especialmente o Parlamento Latino-Americano, um instrumento essencial para a consolidação dos valores democráticos de nossa região, tão marcada por trágicos períodos ditatoriais. Sem democracia não há desenvolvimento. Sem desenvolvimento não haverá independência e soberania. Continuamos a apoiar o Parlatino. Era isso que eu tinha que dizer, nobre presidente. Encerro por aqui o meu pronunciamento, sem antes ter deixado de registrar o incidente ocorrido na Câmara com o meu motorista e essa minha viagem ao Parlatino. Muito obrigado.